E a gente começa o Agro SE de hoje com um recado importante para os pecuaristas. Você sabia que a vacinação contra a brucelose é obrigatória aqui em Sergipe desde o ano de 2001? É isso mesmo. A gente vai conversar aqui com Lucila Flor. Ela é médica veterinária da Indagro e vai passar todas as informações para a gente. Bom dia, Lucila. O pecuarista tem que vacinar o seu rebanho contra a brucelose. Bom dia. Isso mesmo. Desde 2001, o Ministério da Agricultura, com o Programa Nacional de Controle e Erradicação à Brucelose e Tuberculose, instituiu que bezerras de 3 a 8 meses de idade deverão ser obrigatoriamente vacinadas contra a brucelose. E o que é a brucelose? A brucelose é uma zoonose provocada por uma bactéria que ela pode levar grandes prejuízos ao produtor rural e também um prejuízo à saúde humana, ou seja, a saúde pública também fica comprometida, caso haja ingestão de leite ou derivados contaminados com a brucelose. E aí a gente está falando também que é importante para aquele produtor de leite, né? Isso, com certeza. Há uma diminuição significativa na produção de leite, intervalos entre partos, porque há uma tendência de aborto no final de gestação. Com isso há um prejuízo, porque o produtor espera pelo menos a aparição de um bezerro ao ano. E com isso diminui a produção de leite aquelas vacas que chegarem a parir. Poderão nascer bezerros fracos que cheguem a morrer logo após o nascimento ou então natimortos. Então é interessante que haja uma prevenção antes para poder não instalar o problema na propriedade. E essa vacinação é importante ser acompanhada por um médico veterinário. Se a pessoa não tiver condição, pode procurar a Indagro? Isso. A vacinação ela é obrigatória que seja feita pelo médico veterinário ou por uma pessoa sob responsabilidade dele. E aí também a Indagro faz um trabalho de fiscalização para garantir que todos os produtores tenham essa vacinação em dia. Como é que é feito esse trabalho? Então, nós, com o nosso programa, que a gente acompanha o cadastro dos produtores e as declarações de vacinações, a gente consegue identificar quais são aqueles que estão inadimplentes. Nesse primeiro momento, eles estão sendo notificados, advertidos para se regularizarem a vacinação. Lembrando que a propriedade inadimplente vai ter o rebanho restrito à movimentação. As bezerras que não são vacinadas automaticamente bloqueiam seu trânsito e, posteriormente, se elas evoluem de categoria, elas também terão que ser vacinadas. Existem 2 tipos de vacina, que é a B19, específica para bezerras de 3 a 8 meses, e a RB51, que ela pode ser aplicada em animais mais velhos, que tenham passado dessa categoria, essa faixa etária. Então, a RB51 pode vacinar acima de 8 meses, até vacas também podem ser vacinadas com a RB51. Essa imunização, se ela for feita na idade infantil do animal, ela precisa ser feita na idade adulta também? Como é que funciona isso? Vacina é uma coisa que a gente não pode dar uma cobertura 100% de imunidade. Quando ela é feita de 3 a 8 meses, ela é feita uma só vez. No entanto, a partir de 2 anos de idade, esse animal poderá ser submetido a testes que podem identificar que o animal adquiriu a brucelose ou não, se ela não teve uma cobertura muito eficiente. Então, para B19, a partir de 2 anos de idade, as bezerras, as novilhas, poderão ser testadas e vacinadas com a RB51. E aí você estava me falando que esse proprietário, esse produtor rural, que não vacina o seu rebanho, ele tem uma restrição. Mas esses animais que chegam de fora do estado, que são adquiridos, que são comprados, eles precisam vir com esse registro de vacinação anterior? Como é que funciona isso? Então, a aquisição de animais deverá ser feita mediante o atestado negativo de brucelose e tuberculose. Isso é uma segurança para o comprador, principalmente se o rebanho vai fazer parte do seu plantel de reprodução, de multiplicação, de genética. Então é importante que haja um cuidado do criador exigir do seu fornecedor de genética, né, esse exame do animal negativo. E também que a propriedade de origem esteja com a vacinação em dia contra a brucelose.
Bom, na época da vacinação contra a febre aftosa, quando o Sergipe ainda tinha que vacinar o seu rebanho, era uma vacinação que tinha um período para acontecer. Essa vacinação contra a brucelose ela é diferente, ela pode ser vacinada o ano todo. Isso, pode ser, só que a gente está dividindo também em 2 semestres. Por quê? Se eu tenho um bezerra de 2 meses agora, ela não entra na minha vacinação. Mas daqui a 6 meses ela está com 8 meses. Então, semestralmente, o produtor pode elaborar um calendário e realizar a vacina contra a brucelose na sua propriedade. E aí, quem tiver alguma dúvida pode procurar um escritório da Indagro, que tem em várias cidades do interior de Sergipe, inclusive também na capital. Isso, a gente está trabalhando muito com campanha educativa, educação sanitária, realizando palestras. Algumas prefeituras também estão nos dando apoio com agentes sanitários, comunitários de saúde, né, para divulgar essa importância, principalmente daquelas pessoas que lidam diretamente com rebanho leiteiro, porque ele é mais vulnerável a adquirir. Pessoas também que costumam fazer parto sem proteção, né, sem colocar luva, porque o produtor rural tem muito isso, né? Ele é um prático que acaba entrando na sua rotina e às vezes deixa de se proteger. Obrigada, Lucila. E você que é produtor rural e ainda tem alguma dúvida, pode procurar um escritório da Indagro, aqui na capital Aracaju ou em um dos escritórios que fica aí no interior de Sergipe. É só você acessar o site da Indagro e procurar o endereço e ficar bem informado. E agora, saindo um pouquinho da brucelose, vamos fazer um giro pelas principais manchetes do mundo do agronegócio, em Sergipe, no Brasil e no mundo.